Olá, bom dia. Aqui estamos nós outra vez nesse nosso papo diário de segunda a sexta, aqui no seu Vida Inteligente Interativo. Eu tenho percebido que as pessoas estão começando a criar o hábito de estar aqui trocando ideias, porque nós, como já foi falado em outras situações, as pessoas têm dificuldade de conversar com alguém que tenha a mesma linguagem ou que possa falar sobre sensação. Um minutinho só, eu vou interromper, tem alguém batendo na porta, um minuto. Isso. Quem é? Eu entrei no ar agora, só podia ser você, né? Só podia ser você. Eu falei, eu interrompi a turma, eu falei, espera que tem alguém batendo na porta. Botou a chave pelo lado de dentro agora? Botou a chave pelo lado de dentro? Não. Só já cumprimenta lá para ele saber que você chegou aí. Bota a carinha lá. É que aqui deu problema na ferradura, na fechadura. Não tá. Já vou passar aqui. Ah, tá. Bem, uma boa notícia para vocês, né? Vou mostrar para vocês quem é que bateu na porta e atrapalhou o programa aqui. Tá aí, ó. Ô, bom dia. Tá vendo? Esse cara aqui que é... Obrigado aí. Atrapalhou o Vida Inteligente aqui, ó, interativo. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha as reações aí. Eu acho que vocês gostam dele, né? Ou é impressão minha? Não sei. É recíproca verdadeira. É, né? Tá vendo aqui, ó? Então... Porque só não é verdadeira para quem não gosta de mim. Pra quem não gosta de mim, eu gosto do mesmo jeito. Então tem... Eu quero saber se vocês estão ouvindo o Jorge. Faz um sinalzinho aí pra mim. Que ele fala baixo, todo mundo reclama que ele fala baixo, né? Então eu quero ver aqui se vocês estão ouvindo pode direito. ser porque o microfone fica lá... Esse microfone é o microfone que pega nosso áudio. Aqui, ó. Aí, fica um pouquinho mais longe. Posso virar um pouquinho pra vocês aqui? Pode virar um pouquinho ali. O Jorge está aí. Bom, então que bom, né? Vamos bater um papo aqui. O Jorge está vindo. Eu já tinha vindo antes, né? Porque eu estive em São Lourenço na época do Carnaval, na ocasião do Carnaval, e o Jorge acabou de vir aí depois da convenção. Então nós estamos aqui cheios de energia gina, se é que isso existe, né? Eu às vezes invento termos também, né? A Viviane não está aqui hoje, porque ela diz aqui, ô Jorge, eu vou dedurar a Viviane também, que a gente dedura. Diz que quando você está aqui eu sou todo sorridente, converso bonitinho, e quando eu falo sozinho com o pessoal, eu sou sisudo. Mas tem que ter as duas faces, Mas tudo bem. É o amor e o rigor. Então vou ficar fazendo o que eu falei para eles, vou ficar rindo pra mim mesmo aqui, não tem. Olha, tá aí, bom dia então todos, eu vou dizer quem está aqui, o Jorge, a lista de presença. Tá Cleonice, tá Beatriz. Cleonice, oi, daqui que eu sei. Ô Regina Eurico, oi Beatriz, Rosângela, o Walter Santos, o André, a Bianca, a Márcia, o Bruno. E alguém que não pôs o nome aqui. Daqui a pouco chega mais gente aqui. Quando descobrirem que você está aqui, vem a torcida do Flamengo inteira. Eu encontrei com a Regina lá com a Regina Eurico em São Lourenço. Lá em São Foi Lourenço. muito tumultuado, a gente conseguiu conversar só um pouquinho na recepção do hotel, junto com as pessoas que estavam chegando. Ele falou sobre a questão da importância do nome, como é que o nome é composto e o impacto do nome, inclusive na formação do aspecto físico de cada um. Foi uma conversa muito boa, pena que não deu pra gente continuar. Que bacana, isso acontece aqui, ó. Bom, eu quero saber se tá aqui, ó, a Beatriz, Bruno, Bianca, como é que tá o som? Dá um retorno aqui, principalmente da voz do Jorge, porque eu tenho vozeirão. Então eu quero saber se vocês ouvem o que o Jorge está falando aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim? Alto e claro. O Bruno é suspeito porque como ele tem sempre um equipamento muito super ultra, o Bruno a gente pode até tudo... pensar que ele escuta lá o pensamento. Ouvimos perfeitamente, ótimo. Então ninguém mais alto um pouco. Só se o Jorge subir da cadeira aqui, ó. Tá vendo? Mas tá, vamos ver. Esse microfone não sei outro. Nós temos, se vocês verem aqui atrás, ó, não dá para apontar aqui. Aqui atrás vocês estão vendo, atrás de mim ali, vocês estão vendo as poltronas, vocês estão vendo ali, aqui atrás, é isso. Então tem câmera então, só que eu preciso de um operador aqui. E vamos ver se vai ser possível a gente fazer em breve, a gente sentar transmitindo de lá daquelas cadeiras, com cada um com o seu microfone. Olha, Silvana, Rosana, Ednilson, tá vendo? Acabou de chegar também o Ednilson aqui. E então nós vamos ter oportunidade e condição de
fazer um áudio melhor, cada um com o seu microfone. Então, por enquanto, nós estamos fazendo assim, tá? Deixa eu ver, tá? Então tá bom. Bem, o que apareceu ontem à noite para ser conversado, eu fiz esse título, nem sei se o Jorge viu. Só te falar, hoje eu estava falando com alguém, daí eu passei o endereço da Baxter que ele não sabia. Aí se ele conseguiu ligar o computador em casa, ele deve estar assistindo. Então tá bom, se o seu ouvinte alguém, se você for um desses nomes esquisitos aí, que não tem edificação, você dá um oi aí. Dá um oi, mas se a Ioana estivesse em casa, o ouvinte estava tranquilo, mas eu não sei se ela está. Bota ordem na casa. Então. Não, a Ioana é a filha do Alvin. Mas é que ela sabe mexer nesses aparelhos que pro Alvin são novos, essa coisa de tecnologia ali. Eu havia acostumado a usar o Pleuropódio, porque aquele negócio lá da H. Tá vendo? Olha, bom dia, quem é que está dando bom dia para nós que não tem nome aí? Doodle Deep aqui, ó. Então, a maioria já aprendeu a clicar em cima e mudar o nome. Muda o nome. Então tá, então daqui a pouco se identifica. Também pode escrever seu nome aí. Bom, ontem então, estava falando até com a Viviane, falou, não arrumo ser, qual é o tema? Falei, não sei. Que bom que você não sabe. Porque assim você deixa o pessoal fluir, né? O pessoal perguntar o que quiser e as pessoas na sala falam. Assim que ela terminou de falar, pimba, veio a intuição da gente falar nós e o tempo, que é uma coisa muito importante, a gente falar sobre o tempo. Então apareceu aqui, o meu irmão Jorge, que é melhor ainda para nos dar a condição da gente falar sobre o tema. E eu queria começar o programa de hoje lembrando o seguinte: quem mexe com ufologia, quem lida e quem já leu sobre abduções, existem alguns relatos interessantes onde os abduzidos, seja lá o que aconteceu com eles, seja lá para onde eles foram, seja lá o que aconteceu, sei lá, eles sempre falaram que enquanto passou 1 hora aqui no planeta Terra, entre aspas, Silvano, tá aí, onde ele foi levado tinham se passado 7, 5, 10 dias, tanto é que algumas pessoas, teve caso que presenciaram uma pessoa entrar numa espécie de porta interdimensional, digamos assim, sumir na frente de todo mundo e voltar 1 hora depois com barba crescida e dizendo que tinha ficado 2, 3 dias naquele local, quando aqui na Terra, no nosso tempo, nessa visão que nós estamos tendo aqui, tinha passado 1 hora, digamos assim. Então, Jorge, isso tem explicação? Totalmente. Bom, então vamos lá. Daqui a pouco a gente então entra na interatividade. Como é que isso acontece? Bom, o tempo, né? O tempo, nós e o tempo. Primeiro a gente tem que lembrar que a gente já falou várias vezes, né, que o tempo, da maneira como nós percebemos, ele é só um corte na eternidade, né? E se é um corte na eternidade, então significa que o tempo, da maneira como a gente vive, ele é um corte no sempre. Que o sempre seria, a eternidade é o entendimento humano do que é o sempre. Também já falamos que a designação de tempo e espaço na língua sagrada do século passado, que foi o sânscrito, é a mesma, é truti. Truti. Então, um truti é uma unidade de tempo e a unidade de espaço. Então, isso é uma coisa muito interessante. O tempo, de acordo com o que nós percebemos, ele é somente né, a expansão da matéria no espaço. Isso que é o tempo. Qual a matéria e qual espaço? Espaço não é assim, aquilo que a gente não vê. Aquilo que a gente não vê também é preenchido com prana, com átomo, com tudo, né? Com os gases, né? Mas o espaço, aquele ainda por ser preenchido pela matéria do universo em expansão. Isso é que é o espaço. E a matéria é a própria composição do que a gente conceitou como sistema evolucional. Na medida em que isso se desloca, né, então nós temos o conceito de tempo. Veja que o tempo ele não existe como uma unidade absoluta. Por exemplo, assim, eu sei que é dia porque eu vejo o sol passar, eu vejo que é noite porque demora um tempo, tem a lua, depois o sol vai nascer. Então aí eu estabeleço que onde tem o sol hoje é hoje, aquele sol que era ontem é ontem, o que vai acontecer amanhã. Então sempre o ontem, hoje, amanhã, que é o conceito de presente, passado e futuro, que também só existe em função de tempo, ele está ligado ao deslocamento, né, da matéria pelo espaço. Que deslocamento?
a Terra em redor do Sol, o Sol ao redor do Sol central da galáxia, a galáxia inteira em redor do Sol do universo, e o próprio universo se expandindo, a matéria se expandindo dentro do espaço. Esse é o nosso conceito de tempo. E esses casos aqui, o que aconteceu com essas pessoas? Isso é real? Isso pode acontecer? Vou dizer real com relação à perspectiva de tempo. Perfeito, não com relação à abdução em si. Isso daí eu tenho uma visão, você sabe, não, meu você, tá bom, mas é isso, mas é que é fato que teve testemunhas disso aqui. Não, mas isso acontece, só que não são extraterrestres. Sim, claro. Então, isso lógico, você pega, vai e desce, tem que fazer, sobe, assim. Mas nesse espaço de tempo assim mesmo, quer dizer, as pessoas olham, assim, e lá e o cara disse, passa, a barba dele cresce e diz que ficou 2 dias ali. Contigo que dependendo do tipo do teu sonho, de manhã tua barba está mais crescida ou menos crescida? Nunca aconteceu contigo isso? Olha, eu nunca reparei. Repare então. Então tá. Repare porque tem procedência, porque assim, dependendo. Mas você está falando de sonho. Sonho. Olha aí, tá. O que tem que ver? Que dependendo da profundidade onde você vai no teu sonho, você fica em um plano, um nível. E dependendo do plano, do nível onde esteja a tua consciência, a repercussão disso no físico é a maior ou menor densidade do tempo. Você já está falando do sonho, aquele que não é coisa do subconsciente, né? Aquele sonho que você vai para algum lugar mesmo. Todo sonho você vai para algum lugar. O que acontece é quando o teu sonho é o estado do teu dia a dia imediato, você vai para a parte mais densa do astral. Tá, entende? Claro. Assim como a vida, assim como o pensamento, nós estamos no lugar onde a nossa consciência nos coloca. Se nós estamos aqui agora falando sobre um acidente que aconteceu, onde é que nós estamos? Nós estamos no astral imediato ao local onde o acidente aconteceu. Nós falei não isso estamos ontem, aqui. falei ontem isso. A gente se desloca para o local a gente está conversando sobre a fraternidade humana, sobre o sentimento de amor fraterno. Nós estamos num lugar onde existe amor fraterno, no limiar, né, do emocional, depende da consciência, do astral. E se é o amor fraterno do ponto de vista universal, nossa consciência no momento está em Budi. E quando diz que nossa consciência está colocada aí, fisicamente nós estamos lá. Até que o professor fala que nós estamos no lugar onde a nossa mente nos coloca. Sabe? Então, se nós nos concentramos na emoção, nós temos no astral, no mental, búdico, átmico. Quando a gente fala depois de sempre, não sei o que, a gente fala sobre a aranha caixa, nós estamos no aranha caixa. E cada um desses pontos, na medida em que a gente se desloca do físico para o átmico, do físico para o imanifestado, o conceito de tempo é completamente diferente e ele acompanha a própria formação da matéria onde ele se projeta. Então, na matéria física, no mundo físico, então, o tempo tem uma conformação. Cada um átomo básico de matéria física, ele é formado de 7 átomos básicos de matéria vital e formado de 49 átomos básicos de matéria astral. Por decorrência, pressupõe-se que no astral você pode variar para um tempo que vai andar até 49 vezes mais rápido do que o tempo no plano denso. Compreendeu? Agora, a questão aqui que nós estamos falando de abdução. A abdução envolve sempre disco voador. O disco voador está aqui no nosso plano físico. Então, como é que eles interagem, vamos falar assim? Aproveitando que nós estamos falando do assunto, eu comecei com isso. Como é que eles interagem nesse plano, nesse tempo, no nosso entendimento, com esse outro tempo? Desculpa. Tá, veja aí, se precisa atender, também atende. Não vou, só vou dar ocupado e desligar. Como é que é essa interação? Ou seja, vou tentar ser... Entendi. Se eu pegar minha nave aqui e eu for para Marte, eu vou encontrar isso aqui que todo mundo encontra, que a nave encontra. Se eu tivesse condição de entrar num outro plano em Marte, eu iria ver uma civilização... Igual te mandaram uma mensagem para mim sobre um menino da Rússia, o Boris, Isso, que ele disse que veio de Marte. Não tem como. Tudo bem, deixa cada um acredita no que quer. Não tem como vir de Marte. Então, como a gente pode respirar as pessoas de Marte, isso é possível agora vir de Marte. É difícil, né? Então, como é que essa interação entre o tempo que nós conhecemos, o que nós estamos aqui, eu e você agora... Assim, quando você... que eu digo de chegar lá e vir com a barba de 3 dias, em 1 hora. Eu vou colocar algumas coisas para que as pessoas, cada um chegue aí na sua própria verdade, né? Por exemplo, assim, quando
Tá parecendo o programa de quinta-feira, é isso mesmo? A turma gosta, né, a interação. Então, assim, você vai descer no submarino, né? Você vai estar lá embaixo d'água, né? A ambiência que existe no submarino, ela é totalmente própria. Tem uma pressão apropriada, o oxigênio é gerado ali, ele precisa de instrumentos para se deslocar. Então, da mesma forma que voar, né? Lá em cima você precisa se adaptar também, tudo. Então, você percebe que nessas duas analogias você já respondeu a questão? Percebe porque daí, dentro de uma nave, a ambiência criada é a mesma do local de origem de quem está na nave. Por decorrência, as leis que se aplicam ali são as mesmas. Tá, mas e aí? Eles estão no outro tempo? E aí que negócio é esse? Não é outro tempo, não é outro tempo. É assim, primeiro não existe o outro tempo. Sim. Existe o outro lugar e nesse outro lugar o tempo tem variação. Tá? Então, por exemplo, assim, se a criatura que está no disco é um disco da Agartha. Na Agartha o tempo ele tem uma medição completamente diferente, os seres vivem 300 milhares de anos ou mais de 1000, de acordo com a necessidade da lei, e com o nível de consciência que toda pessoa que está na Agartha tem um nível de consciência focado já no mínimo no corpo causal, realizou toda a união do humano com o divino. Se é um disco de Badagas, já o nível de consciência é outro, o tempo tem passo de maneira diferente, mas em todos os locais da superfície para baixo, o conceito de tempo ele é completamente diferente. É completamente diferente. Totalmente, por isso que eu estou dizendo que cada um plano, né, é como se nós tivéssemos 7 possibilidades de tempo, né, o que varia do tempo onde a gente vive, né, que é o máximo de densidade do quarto sistema, que é o 7º plano em termos de densidade de matéria, que é o mais pasmoso, é o mais lento, né, e onde se aplica aí a equação do Einstein para transformar a energia em velocidade, massa é igual a energia mc ao quadrado. Massa zero, a direção da luz ao quadrado, né? Então essa equação tem tudo a ver com a dissociação do átomo naquele plano. Então essa teoria ela só existe nesse plano, fora disso não é mais válida. Da mesma forma, o tempo ele só existe da maneira que a gente consegue nesse mundo que a gente está vivendo agora. E ainda com uma coisa que é muito interessante sobre o tempo, que assim, a prova de que nós estamos com o mundo físico já em um processo de ascendência, nos misturando com um mundo mais sutil, né, é que o nosso conceito de tempo está mudando. Isso já faz anos. Então, a matéria como um todo ela já está mais acelerada, né, a consciência como um todo ela já está mais na superfície. Se nós analisamos o mundo hoje, o tempo hoje, partindo da premissa ou das análises só da mente concreta, a gente não consegue dar conta e parece que o dia passou rápido, ontem era segunda, hoje já é sexta, ontem era dia 1º, hoje é dia 30, então já não se consegue mais acompanhar essa noção, porque como o mundo está mudado, como as consciências estão mudadas, como o que era antes invisível está se tornando visível, né, obrigatoriamente a gente tem que analisar o tempo e posicionar a nossa análise de tempo sempre no ponto em que as coisas estão acontecendo. Então, assim, se eu estou vivendo hoje, né, um misto de mente concreta com mente abstrata no meu dia a dia, e eu for analisar só do ponto de vista de mente concreta, eu não entendo nada. Agora, se eu tento analisar a coisa do dia a dia do ponto de vista de mente abstrata, então eu me readequo ao tempo e acompanho o tempo. Agora, isso que eu falei no começo aqui é factível também, essa questão isso aqui a ciência não provou ainda. Quer dizer, conjectura-se dobra de tempo e essas coisas. Existem, nós falamos isso num dos primeiros programas do Vida Inteligente, eu acho que foi em 2005 ainda, os portais interdimensionais. Existe essa coisa de eu no meio da rua, ou atravessar um lugar e desaparecer, isso é factível ou não? Tem que ver desaparecer para onde? Exatamente. Se eu desapareci, eu desapareci para algum lugar. Exatamente. Então, a questão da possibilidade, né, disse que sim, seria o que se chama de embocadura. Bom, tem uma diferença. Embocadura seria um lugar onde eu entro fisicamente com isso aqui e vou passar por um buraco. Isso aí é uma história. Sim, você vai entrar fisicamente por esse... Porque assim, o que você vê com embocadura
e que você pensa que é uma pedra ou é uma porta, não sei o que e tal, aquilo é a imagem do que realmente é. Porque quando você vai passar para a Agartha e você vai caminhar na Agartha, você está colocado em um outro tempo e em uma outra dimensão. Eu não consegui achar, apesar de eu ter falado, acho que no vídeo inteligente já para muita gente, na década de 60 em São Paulo, apareceu um dia, isso aqui é tudo o assunto que nós estamos falando, é tempo, hein? Apareceu um homem no Largo do Paissandu, vocês sabem onde é que é, bem no centro de São Paulo, com pães na mão, falando inglês. Desesperado o homem, porque diz ele, depois que foi abordado, depois que desesperado ali, diz ele que ele foi comprar pão em Londres, entrou na padaria, botou o pé fora da padaria, Caiu no Brasil. Saiu no Brasil, no Largo do Paissandu. Você tá rindo porque não foi você, né, pô? Não, eu tô rindo porque daí o pão não acompanha esse deslocamento e o pão deve ter chegado seco pra caramba. Mas isso é possível. Bom, é possível sim, sem dúvida. Daí a minha pergunta, então, existe... Mas é que tem, para fazer isso, você tem que ter a preparação orgânica, porque senão o organismo não sobrevive a essa passagem. Mas alguma coisa errada aconteceu, porque o cara não é um homem qualquer. O cara vai comprar pão, sai no... Daqui a pouco você sai daqui, abre a porta aqui da coisa. Caiu no buraco de outro, tinha aberto um buraco qualquer lá e ele caiu, é possível. Então isso é possível. Então, porque às vezes o relato das pessoas é tão surreal que... Não, é que é surreal para a mente concreta. Isso, com certeza. É que, por assim, se vamos supor que nós vivêssemos hoje, nosso corpo mais denso, envelheceu o corpo físico, envelheceu o corpo astral, fosse a matéria do mental. Assim, nós somos comentários que vai falar. Nós somos agnisvados, então nosso corpo, em vez de ser isso que a gente consegue tocar, o corpo mais denso, o mundo que nós dizemos, é o plano mental. No plano mental, né, o tempo ele deve transcorrer, quer ver, ó, 1 para 7, 1 para 49, 1 para 7 vezes 49, 280, 7 vezes 9, 343. 1 para 343 na sétima é o que deveria ser a velocidade do tempo, o que é a velocidade do tempo, e que deveria ser o que nós perceberíamos caso nosso corpo mais denso fosse hoje ainda o corpo mental. Tanto é que, na medida em que nós nos deslocamos em termos de consciência, nós chegamos a um momento em que o tempo, sabe como é que ele é medido, Greco? Oi, diga. Pela instantaneidade, é o único conceito que existe, sabe? Então, na medida que a consciência sobe, a gente rompe para a instantaneidade. Instantaneidade é aquele ponto em que o tempo não existe, como tem no Gênesis. Então, e Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Iehiaor, vá Iehiaor. Só que em hebraico, o conceito do tempo primordial é diferente quando ele diz faça-se e foi feita. Então é uma maneira diferente de analisar a forma que se fala hoje. Então o fazer aconteceu no mesmo tempo em que foi feito o engendramento mental, o verbo. Isso é o verbo, é a ação da criação dentro da instantaneidade. É isso, se fazer carne, né? Não é isso? Transformar o verbo se fazer carne, como diz. Exatamente. Então o conceito de instantaneidade é aquele mundo, né, onde se vive sem que o conceito de tempo seja perceptível, sabe? Então por isso que quanto mais você eleva o teu nível de consciência, né, mais você vive um conceito diferente de tempo, porque o tempo ele existe em todos os planos, porque em todos os planos, sabe, do átomo até a matéria física que a gente vive, né, a matéria está se deslocando no espaço, a vida e a energia está se transformando em vida consciência, né? E esse deslocamento só que muda, né, de desabalar da carreira. Então, assim, no primeiro momento da concepção do universo, né, então o primeiro impulso ele vai fazer com que o Akasha seja expandido para definir as fronteiras do universo. Instantaneidade, volta, parte disso forma um plano, né, o primeiro tato, aí outra parte se condensa e forma o segundo, se expande, instantaneidade, se comprime, parte deixa o plano, parte vai ser o plano seguinte, se expande mais devagar para ficar mais denso, volta, junta, e sempre se junta de um plano para o outro, é na razão de 7 para 1. Cada vez que junta 7 para 1, a coisa fica mais densa. Quando chega no último plano, se expande. O príncipe, terra, né, o último tato, né, e aí volta. E
dessa matéria densa que a gente tem, todos os planos organizados, começa então o transbordo de consciência, né? Também cada um com o seu tempo próprio, e começa o que se constitua de sistema evolucional quase universal. Caramba, tá bom hoje a coisa, hein? Olha aqui, deixa eu ver o que o Aloysio perguntou uma coisa. Bom dia, Aloysio, tudo bom? Bom dia, Aloysio. Apareceu o Aloysio, Às vezes eu sei que ele trabalha, então é difícil ele aparecer, mas ele apareceu. Antes de mais nada, ele diz que eu pego no pé, né? É o Aloysio Calçada? Só pode ser o Calçada, Aloysio, né? trocamos um e-mail agora há pouco. Aqui diz assim, a Viviane aqui no Facebook, famosa Viviane. Viviane, criatura. Ela diz assim, bom dia, acabei de acordar, parabéns, acordou às 11 horas. Deve ter chegado de São Lourenço hoje. Não sabia que o programa seria com o Jorge. Aí eu respondi para ela, nem eu. Tá vendo? O Jorge desculpa, eu não consegui conversar com o Grego por telefone. Então, e cheguei aqui quando o Grego já tinha começado. Cheio da surpresa. Tanto é que eu interrompi o programa abertura para abrir a porta para o seu Jorge. Tá vendo? Não, é grotesquice, mas iniciação não significa educação. Exatamente. Tá aprendendo uma outra coisa, mas ele ser mal educado. Não, mas aqui a casa está aberta. Olha lá, vamos ver. Então, deixa eu fazer a pergunta então do Aloysio. Onde é que ele está agora? Caro Jorge, com esse aceleramento do tempo, como isto se reflete em nosso organismo e consciência? Ou seja, há também um aceleramento nesses aspectos na humanidade, individualmente como um todo? Sim. Uma coisa muito boa essa pergunta, dá vontade de a gente conversar assim. Esse negócio que fala que daí a Terra está passando pelo cinturão de não sei o que, e aí vai haver uma aceleração do DNA, das espiros, então a consciência vai se fazer. Conversa fiada absoluta. Não existe isso de só estar passando por algum lugar, sabe? Então, assim, se eu passasse por uma loja de música, eu ia, 2 passos depois, ia ser Beethoven, Mozart. Não acontece isso. Então, assim, a consciência só adquirida custa de muito trabalho, sabe? Conhecimento, meditação, correção de erro, sublimação de elementares. Então, isso é que é consciência. A Terra passar em um lugar qualquer não vai mudar em nada agora. Se você não acompanhar isso... Óbvio. Tanto é assim, se a Terra se deslocando mudasse tudo, então hoje, né, todos na Terra já deveriam ter a mesma consciência. Por quê? Porque em um determinado momento, nessas centenas de milhões... Deixa eu ver aqui se nós estamos sendo transmitidos. Então, tá bom, tá. Então, se esse negócio de passar em algum lugar significasse aumentar o nível de consciência, partindo do fato, né, que esse sistema evolucional já tem algumas centenas de milhões de anos, hoje todos nós seríamos devas do além a caixa e nós estaríamos aqui na matéria mais densa aqui tentando sobreviver, sabe? Agora, na medida em que aí o ponto evolucional vai se deslocando na ascendência, então há a possibilidade de o ser humano mudar, o astral mudar, o vital mudar, o mental mudar, a consciência se fazer. Agora, há a possibilidade desde que se faça por isso. Por melhor que seja a nau, o navio, por melhor que seja o remo, por mais calmo que esteja o mar, se não remar, não vai. E se remar sem leme, vai para as pedras. A gente conversou outro dia, estou num barco, e aí tem uma brisa boa, não preciso de remo, só de vela. Só que é o seguinte, a vela que me leva ao meu destino, né, é a mesma vela que pode me levar ao rochedo. Então a direção na vida é essencial, né? E mesmo então a gente está se deslocando, veja que a gente se desloca em desabalada carreira através do universo. Você tem uma velocidade incrível. Carregando a matéria como um todo, e onde a gente passa mudando, né, o universo, a gente vai semeando o universo de coisa boa e de porcaria. E a gente então tem condição de acompanhar esse fluxo, né? É o fazer por ti que eu te ajudarei. Olha aí, olha as dicas aqui, eu morri de rir agora enquanto o senhor estava falando. Pode ter parecido até falta de educação. Não, Grego, não tem isso. Não, mas é que eu li aqui, ó. A Cris de Sampa diz que com ela nunca vai acontecer de ela atravessar algum portal, a menos que ela emagreça pela metade. Mas que não tem nada a ver com isso aí. Cris faz um acordo com os elementais, porque eles já estão alimentados, agora vão dar um tempo. Eu visualizei a cena assim, eu comecei a rir sozinho. Não tem a ver, Cris. É que assim, você é você. Hoje você está em luta com os elementais, né? Para que daí a matéria se adeque àquilo que você é. Tanto é que se você não fosse diferenciado do que você está, você não teria essa percepção de que precisa emagrecer ou não. O Ednilson pergunta, isso aqui que eu falei, se já se passou essa experiência com alguém da SBE por ter esse conhecimento.
Com certeza, né? Só pela carinha dele já sim. É muito provável, né? É muito provável, É muito provável. Vivemos a Silvana diz, vivemos nessas dimensões no mesmo tempo. Tá certo, né, Jorge? Não. Não? Cada dimensão tem um tempo diferente. Por exemplo, sim, mas tanto é assim, a gente conversou outro dia. De manhã você vai acordar, tocou o relógio, como todo mundo faz, aí você dá um tapa no relógio e diz assim, vou dormir só mais 2 minutos. Aí você realmente dorme 2 minutos ou 5, só que esses 5 minutos parece que você descansou um dia inteiro. Sim. Essa percepção de tempo ela é real. No astral é completamente diferente, porque assim, a criatura morreu, sabe? E não fez aquilo de todos os dias examinar a sua vida, para daí corrigir presente, passado e futuro enquanto está vivo, e aí vai sair do mundo das causas e passar para o mundo dos efeitos, né? Onde já não existe mais o livre-arbítrio e onde ela está sujeita ao que ela gerou enquanto tinha corpo físico. Aí vai fazer aquela passagem geral pela vida, né? Para ver assim, o que fez, o que não fez, o que podia ter feito. Aquilo que as pessoas falam assim, aí isso passa assim como um flash em alguns segundos, né? É uma narrativa, isso é de baixo para cima. De cima para baixo, o que significa alguns segundos para quem já está só no astral, né? Pode passar 50 anos para quem está aqui no mundo físico. Essa é a proporcionalidade. Agora uma pergunta que não tem nada a ver, mas talvez tenha a ver. Se eu posso passar com o corpo físico daqui para uma outra dimensão, se isso é possível, por que alguém que sofreu o fenômeno da morte, que passou para uma outra dimensão, não pode fazer o caminho de volta? Então, cadê o corpo físico? Só falta o veículo, então? É lógico. É óbvio. Porque assim... Por isso que ninguém volta do lado de lá. Porque não tem corpo físico e aí a alma já grande resposta, né? Resposta de ovo de Colombo. Eu nunca pensei nisso. Não, e também porque é o seguinte, Guilherme, para que eu consiga me manifestar aqui, eu tenho que ter o corpo físico, mas a grande função do corpo físico, sabe qual que é? O corpo físico em si, ele não, assim, ele é como um computador, ele é absolutamente estúpido e depende exclusivamente do software que ele seja colocado. Então, o corpo físico, ele é o quê? Ele é um veículo de manifestação. Chama sempre de veículo. Não, né? templo. Não, tudo bem, mas ele é um veículo de manifestação. O que é um veículo? É aquilo que alguém usa para se deslocar em algum lugar. Então, o corpo físico, ele é um veículo de manifestação de quem? Do eu superior, que daí faz um conglomerado evolucional, cria o que seria a personalidade, que é a alma, e aí então evolui. Quando o corpo físico deixa de existir, aquilo que permitia a ligação entre eu superior, alma e o plano mais denso, deixa de existir. Agora que é isso. Deixa de existir o corpo físico, a alma, né, o que já fez de útil vai ser agregado no que seria o corpo causal, que é realmente fica e é o somatório de todas as encarnações, e ela vai ser sublimada ou não, dependendo do seu valor, né? E depois então se pode. Então, por isso que não tem como o morto voltar à vida. A pergunta que entra aqui, a pergunta, o morto não pode tomar o corpo de um vivo? Pode. Seria o tal do fenômeno da incorporação? Não pode, mas só que daí é o seguinte, já não é mais aquele ser que estava existindo. Não é? Não, é a alma daquele ser a alma. Que estava existindo. Mas se a alma não é a personalidade, é ele mesmo. Não, mas a personalidade dele. Não, mas há uma diferença muito grande. Você é o grego, que é com quem eu estou conversando agora, e você, que eu não sei quem você é. Você Sim. entende? Quando daí eu passar por lá de lá, eu sou grego. Não, quando você passar por lá de lá, você continua sendo quem você é. Isso, grego. Porque o cara que você não conhece foi embora. Não, foi embora não. Você está existindo ainda. Uma mona de evolução, ela está no sistema, não existe o ir embora. Ela ainda está no entorno para voltar a existir. Sim, então, mas eu voltei para um grupo. Como assim? Eu voltei, o espírito voltou para minha mona. Sim. E a minha alma permaneceu aqui como individualidade. Mas a tua mona, o grego, pode estar na relação de 1 para 1, 1 para 7, 1 para 49. Ah, bom, isso a gente não sabe, né? Tá? Tá. Daí, mas a alma do grego, né? Ela vai passar por um processo de sublimação inconsciente do que você fez enquanto tinha corpo físico. Se alguém, e vamos supor, você não, vou usar um outro exemplo. Alguém perdeu o corpo físico. E aí está tão denso que não conseguiu se afastar do astral imediato da Terra. E aí ele vai
e precisa manter contato, ele quer ainda tomar bebida, ele quer ainda ir pro bordel, ele quer ainda fumar um cigarro. Aí então ele é atraído por aquela vitalidade gerada por aqueles elementares que ainda estão ligados ao ser vivo. Aí então o cara vai, não, eu vou ser um receptáculo para as almas em evolução para ajudá-las. Eu deixo que daí a alma do cara que quer só tomar um copo de uísque desça, né, que assim, use o meu corpo físico, eu vou tomar um copo de uísque, esse desejo, né, essa satisfação do desejo, ele gera então uma vitalidade, uma energia sutil que vai ser percebida por essa alma do cara que gosta de uma bebida. Só que é o seguinte, no fazer isso, esse afastamento temporário da minha própria alma, do meu corpo físico, deixa uma lacuna por onde sai um e entra vários. Isso acontece, então isso é real. Eu já disse, eu tenho uma experiência que aconteceu isso aqui quando eu trabalhava com meu pai numa indústria de velas que a gente tinha. Eu nunca bebi na vida, não gosto de bebida. Se eu bebesse, se eu gostasse, eu beberia. E uma tarde lá dentro do... Eu também nunca tomei um copo. Eu dentro da fábrica de velas, eu tive uma vontade doida de tomar pinga, cachaça. Mas não pode ser, eu questionando por mim, mas eu não bebo. E veja que sair que é o entorno, que de alguma maneira gerou um conjunto de forças de um entorno tão denso que levou você era velas para espiritismo, para aquelas coisas, aquelas coisas. Aí o que eu fiz? Fui no barzinho a 10 metros de lá, onde eu sempre tomava o café, já vamos entrar lá de novo. Onde a gente tomava o café e eu pedi. Ô Viviane, quem que disse que ele voltou sem um corpo físico? Ixi, Maria, cadê? Alguém um dia falou isso? A gente, quando fala o professor, a gente fala. O professor passa pelo fenômeno, passa por ter morrido. Ninguém nunca abriu lá porque não é permitido. Se Cristo, que era um Bodhisattva, o corpo dele foi reconstruído em 3 dias e depois voltou à superfície, porque o veículo de existência de JHS, que foi o protótipo da união do humano com o divino, ficaria para as minhocas em uma cova em São Lourenço. Isso aí, tá? Interrompi porque isso é uma pergunta, uma resposta muito importante para si. Já vamos chegar lá. Então, resumindo, eu fui até o bar. Mas lógico é que criou pedi uma pinga, o cara falou assim, o que você pediu? Porque eu só tomava café? Tem certeza? Tenho. Tomei aquele negócio com um gosto danado, acabou. Passou a vontade. Então alguém tomou por mim, eu tenho consciência disso. Nesse ponto, lógico, só que agora você tem uma consciência que se acontecesse hoje você não ia tomar. Não, com porque certeza daí não. Quem faz isso pensa que está ajudando, não vou ajudar porque não. Está prejudicando porque aquele. Aí vai me usar como instrumento um monte de vezes depois. Pinguço. Pinguço, já pensou? Porque aquele que veio usar você como veículo para tomar, para experienciar, aí ele vai tentar repetir a experiência. Significa o seguinte, não vai seguir o seu caminho de sublimação do que tem para fazer e vai ficar nesse. A gente só está contando isso para mostrar que é possível essas coisas aí. Agora tem uma coisa muito importante, que assim, o porquê que ninguém volta, né? Sim. E daí se alguém vai para algum desses locais, uma outra dimensão de corpo físico e ele volta, só que para fazer isso, antes o corpo tem que ter sido preparado. Lembra que a gente comentou que tem uma lenda no Mesmo se o cara não tá nem tiver ideia do que aconteceu com ele. Dependendo de saber o que está acontecendo, ele está sendo preparado. Ok. É que ele não sabe quem a gente é, né? Então ele não entende. Então você tem aquele mito no Tibete, né? Que daí a cada 7 anos eles pegam um grupo de monges e descem para a Terra do Fogo para restabelecer o contrato com os seres ígneos, né? E aí então os que vão descer, eles são preparados durante 49 dias, onde magicamente todas as aberturas do organismo são seladas. Caramba! E aí se projeta desavaladamente, né, até o lugar onde existe só os seres do fogo inconscientes, não habilitados, inconscientes. E aí seguem os ensinamentos e as indicações de quem os está guiando. É restabelecido o contato com os seres do fogo, né, e eles voltam para o Tibete. Então, para qualquer lugar que se vá, né, então assim, bom, isso aí. Mas é assim, se não tiver preparação, assim, não adianta. Não, é a mesma coisa assim, você vai querer descer. É a mesma coisa que descer para o mar sem usar escafandro. Beleza, você vai morrer. Com certeza. Então, ou você encontrou o lugar e você vai descer sem estar preparado, é o que diz Dante na Divina Comédia. Lasciate a esperança vai que entrar.
esquece toda esperança ou tu que antes, porque aí, é dureza, essa vida deixa de existir. A Regina diz que faz um acordo com os elementais dela. A Regina Yuri. Eu como para eles e eles engordam por mim. Porque se me deixarem engordar, eu paro. Boa, né? E a dona Viviane: Jorge, estou desde 2011 tentando sublimar os elementais e cada vez que eu faço isso tenho uma reação física violenta. Agora estou com alergia brava. Ela disse que está com alergia brava e pegou conjuntivite. Viu? Voltou de São Lourenço toda. Não é que você tem uma alergia, é que você sublimou aqueles e abriu espaço para os mais antigos se manifestarem. Você entende? É cada vez cavar mais fundo para servir ao rei do mundo. Quando você resolve o que é mais simples, você cavou, e aí aos poucos aqueles elementais ancestrais, aquela coisa ligada daí sim, não mais especificamente a você, mas à família, ao karma de nação, ao karma de gênero humano, se você tiver que existir para se resolver, e se eles perceberem que em você há a possibilidade de que eles se resolvam, eles vão se manifestar. Quanto mais poderoso o guerreiro, mais forte é o embate. Aqui a Cris diz para mim: o grego está mal intencionado. Como é um homem que tem visão de futuro, já quer saber como faz para voltar depois de morrer. Viviane, quem disse que ele voltou para cá está sem corpo físico, Viviane? Tá vendo aqui, ó. Não sei onde é que ela encontra essas informações. Viviane. Pensa, Viviane. Não comente concreta, pensa. Então, não passou pelo fenômeno da morte. Os veículos de JHS obrigatoriamente teriam que ser preservados, foram construídos para ser preservados. Sabe? Daí teria sentido ele voltar. Então, assim, ele pode ter voltado com consciência, né? Que era quem ele era, foi para quem ele tinha que ir, sei lá, Buda, montanha, não interessa para onde, né? Com o tempo a gente conversa sobre isso. E o corpo físico dele, mesmo que não com a JHS, fica vitalizado, pronto para ser usado, à disposição. É muito comum isso de corpos serem preparados. Por exemplo, assim, eu sou Jorge agora, vim para cá e conversei com o Grego Monte, aí deu um tempo e disse: Jorge, chegou de perturbar o povo aí, desce, né? Ele disse: eu não quero que você não interessa, desço, né? Vou supor, né? Aí eu, que não sei meu nome, né? Vou fazer o que eu tenho que fazer. E o corpo, né, que agora está como Jorge, que vitalizou e deu consciência ou não, e errou pra caramba, para o que se chama Jorge, e ele está assim, tão preparado, tão pronto para ser usado enquanto veículo inferior, é colocado no armário, é colocado de lado, vitalizado. Em determinado momento, a consciência do grego, assim: opa, agora é hora de trabalhar na Grécia, botar em ordem aquele negócio. Daí o Jorge aparece na Grécia com o corpo do Jorge, mas com o grego para trabalhar. É comum esse usar os veículos. Por isso que se diz que quanto maior o nível de consciência da criatura, menor é a indicação para que seja cremado quando morre. Porque tem que preservar físico, vital, astral, essas coisas assim. Percebe? Então, com relação ao JHS, obviamente, né, que não aconteceu com ele o que se conceitou de morte. O que o Jorge está falando, eu recomendo, se alguém encontrar, porque eu li, achei muito interessante, assim, ele fala essa questão de preservar o corpo físico, dessa bilocação e tudo. Ensinamentos, Vida e Ensinamentos dos Mestres do Oriente. Alguém já leu sobre isso? Você já leu esse livro aqui? De quem é? Puxa, depois eu te digo o nome, porque eu tenho, mas eles falam que eles fazem lá no Himalaia, todo mundo essa conservação do corpo físico descendo, mas hoje, sim, no Tibete hoje há uma degradação desse conhecimento, porque quando morre a pessoa, independente que eles ficam e dão por urubu comendo, porque o urubu comendo, isso aí vai, sim, sabe? Então, o conhecimento ele veio se degradando em vários séculos. Então, o que antes era telhado do mundo deixa de ser, e hoje telhado do mundo é aquilo que nós já falamos em programa anterior. Para a gente dar espaço para o novo, nós temos que jogar fora o velho, senão fica difícil a gente absorver. Deixa eu pegar. Antes disso aqui, tem uma pergunta importante aqui. A pergunta é, que já tinham feito a ordem, eu já vou achar, se existe obsessor, Jorge. A Silvana pergunta. Sem dúvida. Existe. O obsessor? Sem dúvida. Você fragilizou o teu astral de tal maneira, só que assim, eu estou numa festa, Silvana, eu estou numa festa, e eu adoro futebol, e tem vários grupinhos nessa festa, né, pessoas discutindo assunto.
Eu passo por aqui discutindo filosofia, passo por ali discutindo eubiose, passo por ali discutindo uma abstração. Aí eu vejo ali do lado um grupo discutindo as mulheres da revista da Playboy. Passo por ali no outro cantinho, tá o pessoal discutindo futebol. Opa, eu gosto de futebol, é o que eu mais gosto. Então eu vou chegando e ali tudo bem envolvido, aí eu me aproximo. Então, se aproximou alguma coisa de alguém, é porque em este alguém havia alguma coisa que aquele entendeu como sem dúvida, porque senão não tem. E se vier e na pessoa física não encontrar ressonância, volta para o seu lugar de origem revoltado. A gente conversou outro dia aqui sobre a formação de egrégoras, que se eu digo assim para você, grego, que você tenha paz e que você tenha amor fraterno pela humanidade inteira, que mandei um neva, ele vai ficar no teu entorno. Se você tem o vision da paz e da fraternidade, vai fazer com que você de repente sinta um fraterno amor pela humanidade. Se você não tem esse sentimento que eu te mandei de paz e fraternidade, volta para mim experiente por ter viajado um pouco. Da mesma coisa, se eu mando para você ódio, destruição, e em você não existe medo, o ódio e destruição volta para mim inconsciente e revoltado contra mim por não ter conseguido destruir. Então, macumba só pega se você estiver vulnerável. Isso, mas com certeza absoluta. Não tem... Macumba e qualquer outro tipo de manipulação. Demanda, essas demandas. Não, e qualquer assim, mesmo quando o mago fala a favor do vento, não interessa o que seja, e veio alguma coisa para você, em você só vai agir se você assim o permite. Tá aí, ó. Não existe, a produção do ser humano é impenetrável, porque ela é feita de dentro para fora. Tá entendido? Olha aí. Vigilância dos sentidos, sem dúvida. Isso, já falamos um programa inteiro sobre isso. O Aloysio diz que, voltando ao aceleramento do tempo, penso que iniciaticamente o processo esteja mais acelerado também. Claro que depende do esforço individual de cada um. Lógico, assim, para a pessoa que usa o seu dia para prejudicar a humanidade, ou para prejudicar uma outra pessoa, ou para quem vive no astral mais denso, quanto mais denso é o ponto em que se vive e que está focado na nossa consciência, menor é a nossa percepção do como o mundo está mudado. Quanto maior ou mais alto está focado na nossa consciência, mais alto em termos, e veja que o maior e mais alto não é alto. O mais alto, na verdade, quando isso é iniciático, quer dizer capilaridade. A minha consciência, ela não está mais alta, ela está mais dispersa no universo. Então, quanto mais dispersa está a nossa consciência, né, maior é a nossa concepção, a nossa percepção do quanto o mundo hoje já não tem nada a ver com o mundo de ontem, de anteontem, de 1000 anos atrás. Uma pergunta aqui, Loveibu, não sei quem é Loveibu, mas tudo bem. Diz o seguinte, esse é o mesmo processo, você estava falando do espírito e aquela da alma, esse é o mesmo processo daqueles que, como Bezerra de Menezes, se manifestam através de outro corpo. Sem dúvida. Isso aí, então tá. E ao caso, por exemplo, assim, conta-se, né? Não, tudo bem. Deixa eu falar. Cleonice pergunta, em um programa no momento oportuno, você pode falar sobre o fato de nós mulheres não gerarmos um filho? De não gerarmos? O que acontece? As mulheres que não geram filho, elas estão pecando contra a lei, elas não estão participando do processo. Como é que é isso da mulher que não pode ou não quer gerar um filho? Quem que perguntou isso? A Cleonice. Ô Cleonice. Acho que sim, né? De repente... toda interpretação sempre ela tem dois aspectos, né? Você não vai gerar o filho porque não quer ou porque não pode? É a Cleonice, exatamente. Tá. Se você não pode, aí isso é bom ou é ruim? Quer dizer assim, é ruim porque você gostaria de ter uma gênese, mas na verdade é bom porque o próprio karma te protege. Entende? Você não, a pessoa protege a pessoa porque pelo que existe no entorno dela, ela teria que gerar um filho que lhe daria muitas tristezas, então o karma a poupa de gerar um filho, para que ela consiga então sublimar o que teve que sublimar na vida sozinha, para depois então ela gerar já ir um outro ser, porque o filho que a gente gera, o homem e a mulher, é exatamente igual ao que a gente estava falando agora. Ele se aproxima do lugar onde tem um entorno ao qual ele esteja afeto, que seja igual a ele. Então, se eu tenho um entorno muito conturbado, né, e eu vou gerar um filho que vai pegar e vai fazer com que isso venha toda para resolver,
o karma pode me poupar, e não, esse filho não vai ser gerado agora, vai ser gerado depois. Então sempre há dois aspectos, entende? Nunca é punição, nunca é premiação, vai depender sempre do que se vê e muito do que não se vê, do que se compreende, muito do que não se compreende. Isso no caso de não poder. Agora, se eu tenho, eu posso gerar um filho, né? E eu tenho a opção de não gerar um filho, né? Pode ser positivo ou negativo. Negativo porque eu teria a opção de gerar um filho, as condições para gerar, mas eu preferi não me incomodar, não ter que cuidar de ninguém e não gerei. Ou é positivo porque eu poderia gerar, poderia ter uma criatura, mas eu acho que daí eu posso pegar e dedicar esse tempo para fazer outra coisa, para crescer e tal, e não é mais necessário. Ou o meu karma de família não precisa ser levado adiante, eu sou o último dessa linhagem, eu sou o último do meu sobrenome, entende? Isso tem diretamente a ver com o karma, e o karma é tão complexo, se nós compreendêssemos a lei do karma, estaríamos isentos de karma. Vamos lá. Então é o tipo de pergunta que a resposta cada um tem que chegar. A Viviane tinha complementado lá, né? Viviane, ainda tinha complementado. Tá vendo? Mas é o que todo mundo fala. Mostraram-me o túmulo onde ele está enterrado. Ótimo. Você respondeu a você mesmo. Mostraram-lhe o túmulo onde ele está enterrado. Túmulo. Não mostraram ele enterrado. Putz, gostei. Tá. Cris de Sampa diz o seguinte: Jorge, outro dia eu vi no Face: segue comigo dia a dia para que o mundo no qual eu vivo e crio para mim mesmo não me deixe ignorar o teu mundo. É alguma coisa parecida? Ela fala que é uma citação de Henrique José de Souza. Não, peraí. Yosho Pandira, isso é o mesmo que o professor dizia, não compreendo muito bem. Não, isso não. Segues comigo dia a dia para que o mundo do qual eu vivo e crio para mim mesmo não me deixe ignorar o teu mundo. Não. O professor dizia o seguinte: trago-vos um novo estado de consciência. Não mais permito que se diga tive uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Tem uma parte, né? Aí ele fala na outra parte que ele repete primeiro, depois ele diz: cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. E o próprio mundo é essa redoma astral onde a gente vive. A gente cria uma muralha e desconhece o mundo real. É como se nós estivéssemos presos ao mundo de 24 horas, desconhecendo o mundo do sempre, que é o mundo real, que é o mundo dele, enquanto avatar. Olha, a Viviane quer te deixar doido aqui, vamos lá. Tá bom. Aqui. Isso não vou responder, Viviane, isso é uma questão toda particular. Então tá. Nem vou formular. Eu vou lá, mas é por outras razões particulares, sabe, Viviane? Eu vou no lugar onde simbolicamente deveria estar, mas é outra história. Tem coisas que a gente não compreende. Que eu também não. Eu não estou dizendo que eu compreendo tudo. Longe disso. Cada um tem seus próprios caminhos, né? Vamos voltar aqui. Algumas coisas eu compartilho com vocês. Claro. Jorge, voltando ao tema inicial, nós não fugimos em momento algum, mas hoje, o que está havendo? O tempo mudou, o tempo da tridimensional, estou falando, porque a gente percebe que há muitos e muitos anos, uns 15, 16, 20 anos atrás, o tempo já não é mais o mesmo. Você não consegue. Essa pergunta que você fala assim, a gente fala muitos e muitos anos, 15. A gente lembra que o Hassaria tem 1 milhão, lá no outro 7 milhões, o Leão 30 milhões, o outro 113 milhões, 170 milhões, milhões de anos. Né? Então, 13 anos, 16 anos, 100 anos é menos do que uma piscada de olhos. Né? É que agora a gente está precisando tomar consciência disso. Então, mas é o que a gente diz assim, porque muita gente fala: nossa, o meu dia tinha que ter 48 anos. Eu não consigo mais fazer tudo aquilo que eu fazia normal, não consigo mais. O tempo é o mesmo, o relógio corre 24 horas. Tentando administrar o abstrato. Então, assim, você cristalizou a sua maneira de agir de 50 anos atrás e quer administrar o mundo a partir daquele ponto de vista. Impossível, porque hoje daí, assim, o mundo tridimensional, não é que existe hoje um mundo tridimensional e um mundo evoluído, é que tudo se deslocou no tempo, né, que você divide energia para a vida consciência, e a partir da quarta raça Atlante, a gente já está no processo de subida. Por decorrência,
a própria matéria como um todo, ela tem um estado vibracional diferente e você pode navegar dentro desse estado. Então, você que decide se você fica incompreendendo esse estado novo ou se você se posiciona no novo e trata aquilo como rotina no dia a dia. Se você não tivesse vindo aqui hoje, eu teria abordado mais uma coisinha que eu vou abordar agora com você aqui até ajuda. O ser humano, no passado, milhões de anos, não importa quando, no passado, dentro desse tempo aqui, ele vivia em consonância com o universo. Ou seja, ele se dirigia através não tinha relógio, né? Ele se dirigia através do Sol, da Lua, das estrelas. Eu acho, quase que uma certeza, de que ele vivia muito mais em consonância com o todo, ele andava de acordo com o todo, porque ele estava sendo regido pelo todo. A partir do momento que ele começou a inventar o treco do relógio, a picaretagem do calendário, desculpe o termo até pejorativo, eu creio que o ser humano, ele se distanciou da engrenagem. Outro dia até a gente discutiu... Como é que você vê essa questão? A gente discutiu ali... Eu escrevi comentei um texto da Cristina sobre a questão da tecnologia. É que o que é ruim não é o celular, é o quanto o celular te domina. O que é ruim, porque através do celular você consegue conversar. O que é ruim não é a internet, porque a internet permite isso aqui. Nossa, isso aqui é maravilhoso. O que é ruim é o cara ir na internet não para admito quem fale ruim disso. Exatamente. Entende? Com a relação da tecnologia, a questão do tempo, o que é ruim é a maneira como se submete ao controle do tempo e não a medição do tempo em si. Porque, por exemplo, assim, no ápice da civilização Atlante, que ela esteve em seu ápice civilizatório por 200 mil anos, por assim, a gente conta 2 mil da civilização ocidental. Lá, o ápice civilizatório Atlante, 200 mil anos. O que a gente pensa que hoje é tecnologia, isso são resquícios, resíduos tecnológicos. Do que era comum no passado. Tanto é que é o seguinte, se vocês pegarem a história humana, até 1900, a humanidade ela existia pasmosamente. As invenções vinham uma após a outra, lá de vez em quando. De 1900 para frente, a evolução tecnológica fez assim, ó. E sabe por quê? Porque houve um evento em que daí foram gerados seres especificamente para fazer esse aprestamento humano, um dos quais ligado à questão da tecnologia. Então, hoje a gente está redescobrindo o que já existia em doses homeopáticas, que considera hoje como ciência, não dá conta-gota do que nós ainda vamos experienciar. A questão é que daí, hoje, essa tecnologia ela é mal utilizada porque é usada para dominar. Agora, tem uma coisa que é muito importante, e com relação ao tempo também. Antes existiu toda essa tecnologia e esse viver em acordo com as leis da natureza, mas de maneira inconsciente, grego. Então, se me perguntar se eu gostaria de ser hoje o Jorge vivendo nesse mundo completamente de cabeça para baixo, né? Ou se eu gostaria de ser o não sei quem que vivia na época da Atlântida, né, no entorno da primeira cidade ou da quarta cidade, né, seguindo as leis da natureza e tal, sol, lua, harmonia, alimentação, aquela coisa toda, né? Prefiro hoje, porque antes, né, era um equilíbrio inconsciente e hoje nós estamos a caminho do equilíbrio consciente. A mesma coisa, existiu a Atlântida, que é um problemaço danado. No futuro a Atlântida vai existir de novo, né, como sexta raça-mãe, sexto continente, com ela consciente. Existiu a Lemúria, né, inconsciência total. Afundou. No futuro, a sétima raça-mãe, o sétimo continente, vai ser a Lemúria redimida e rediviva, totalmente inconsciente. Então, é esse processo de descida e subida. Então, hoje, por mais caótico que pareça o dia a dia e por mais destrambelhado que pareça a nossa relação com a natureza e com o universo, ainda assim é um tempo menor que se viver do que era antes, porque hoje é mais complexo, né? Mas é mais perto do objetivo final, que é a evolução, do que era alguns milhões de anos atrás. Agora você fala isso, você está falando isso aí, alguém já está pensando aqui e eu capto. Se era mais gostoso, como é que eu posso saber se hoje é melhor do que antes, se eu não lembro o tempo? E todos nós com certeza, acredito eu, né? Porque hoje eu deixei de acreditar em muita coisa.
eu não sei se eu já participei de alguma coisa, não sei se eu já vivi no passado, não sei se eu fui lemuriano, Atlântico. Obrigado a saber, porque se você não tivesse sido, não estaria aqui. Isso é óbvio. Então tá, que eu tenha sido, que todos nós sejamos sido. Por que a ausência de lembrança ou consciência? Mas é porque quando morreu lá atrás, o cérebro morreu. Quem mantém a memória é o cérebro. Cada vida nova, você tem um novo sistema cérebro-espinhal. Você nasce zerado, alma nova. Nós estamos falando sobre memória aqui, nós estamos falando sobre memória e você falou, e tanto é que quando a gente quer pensar em alguma coisa, a gente olha para cima, a gente olha para baixo. Deixa eu ver assim. Então, a memória está em algum lugar, não está? Não, quando você quer lembrar de alguma coisa, você desabilita os olhos, porque os olhos consomem 75% da capacidade mental. Porque tudo que a gente capta pelos 5 sentidos é transformado em imagem. O único sentido que capta direto a imagem é a visão. Então ela demanda mais atividade cerebral o tempo inteiro. É quando eu vou ouvir, né, aí então eu vou aprender a ouvir. Eu vou aprender a cheirar, eu vou tocar, sabe? Mas o olho não, é integralmente, 100%, consumindo e gerando vídeo o tempo inteiro. Então por isso que a gente dá para. Mas a memória é a capacidade que a gente tem de interligar esses nós de imagens que a gente fez. Agora, por que eu não me lembro da minha existência anterior? Porque a minha existência anterior era o grego anterior, né? Eu tinha um cérebro espinhal específico. Quando foi perdido o corpo físico, se perdeu o cérebro espinhal, a alma passou pelo processo que tinha que passar, o resultado dessa evolução agrega o corpo causal e aconteceu. Mas como é que se explica a tendência que a pessoa vê? Bom, tudo bem. Isso acompanha o cara. Claro. O cara é o que fica para resolver. Então tá. O Skandinidana é o carnê que a gente tem para pagar ou para receber. Perfeito. É nossa conta no Bem lembrado, Skandinidana. E o banqueiro, nesse caso, são os lípicas. Os anotadores lá. Mas eles são honestos. Eu tenho que ser correto com o Bruno aqui. Hoje o coitado do Bruno aqui. O Bruno te chamou de pinguço? Me chamou de pinguço, mas eu perdoei. Quando colocamos nossa atenção, isso ele perguntou às 8:11. Quando colocamos nossa atenção em um lugar do espaço, parece que o tempo possui uma latência diferente. Se eu ficar olhando para o relógio 24 horas, a latência do dia será muito maior do que as horas apenas passassem e nossa atenção estivesse em outro lugar. Do portão para dentro da minha casa é preciso entrar com Virgília, um portal para os quintos dos infernos. Do portão para fora é outra dimensão. Eu vivo em várias dimensões todos os dias. Está aí, Bruno. Está aí, onde você foca na consciência, o tempo, a tua percepção do tempo é daquele local, sabe? Então você passa o dia vivendo assim, naquele limiar entre o concreto abstrato, você administra o humano e o divino. Se você passa o dia imerso naquele negócio assim, naquele ativismo, naquela anime, naquela coisa, aí você terminou 24 horas e você não conseguiu fazer o equivalente a uma, faz parte. Mas você ganhou 10 encarnações só de ter estado naquele vagão do metrô, Bruno. 10 encarnações para mais ou para menos. Lembra, né, os ciclos são 777 encarnações e você pode, assim, se você for muito destrambelhado, você precisa de 777 mais 91. Se você fizer um bom caminho cheio de atalhos de lei, é 777 menos 91 para chegar na hora da troca do bastão. Então tá. Olha, Viviane, hoje você não pode reclamar que eu sorri barbaridade, né? Com meu irmão Jorge. É claro que eu fico. Mas em dois tem sentido, né? Claro, agora eu vou estar rindo por quê? Ela falou que eu sou muito sisudo quando eu falo. E você viu, Vianney, quando você pega e pisa no carro, toca naquele ponto mais discreto, eu também respondo para você. Quem disse que foi isso, Viviane? É para você perceber as coisas como são. Né? Então, tudo é pra gente aprender, né? É uma relação muito fraterna, uma experiência muito boa. Então a conversa tá boa, mas a gente tem que trabalhar. Sim, né? São 11h33. 11h33 aqui, ó, tá vendo? Então foi muito bom estar com vocês. Foi muito obrigado pelo nosso irmão Jorge ter vindo, né, de viagem. Eu estou esperando aqui o dia que eu estou vendo todo mundo quietinho aqui, o dia que a Márcia Carrombera aqui também formular uma pergunta, nós vamos estourar rojão aqui. Quem é a Márcia? A Márcia ela também. Está sempre eu e nunca fala? Nunca fala, Ô Márcia, você está aí e responde estou. Ela fica quietinha assim, só. É moita, deve ser mineira, mas ela é carioca, eu sei. Então tem aqui a Adélia que chegou atrasada, pediu desculpas. Desculpa nada, pode chegar a hora que quiser. Né? Isso aqui daqui a pouquinho, daqui uns 15 minutos, já está no YouTube para todo mundo verificar, tá bom? Então,
Jorge e eu deixamos para vocês um fraterno abraço, né? E lembre o seguinte, essa questão do tempo, que foi o tema de hoje, né? A esposa falar hoje, assim, nós somos senhores do tempo, porque o tempo está fixo dependendo do plano. Só que nós determinamos em qual plano nós existimos, que é aquele onde nós temos focado a nossa consciência. Aí a escravidão do tempo e a dificuldade de lidar com o tempo só existe no ponto mais denso. E com relação a essa questão do espaço, cada um átomo básico do espaço, cada um átomo de prana que forma o espaço, tem em si os 7 tatos básicos, e cada um átomo é um reflexo do universo como um todo. E ali está tudo gravado, o que foi dito, pensado, falado, sentido, cheirado, produzido. Tá bom? Acessem como bem aprouver a cada um de vocês. Olha, tá vendo? A Márcia se manifestou, aleluia! Obrigado por mais esse encontro. Nossa Senhora! Hoje vai chover em Florianópolis. Então tá, bom. Eu só quero lembrar aqui... Olha, e a Márcia, e a Viviane, você é uma figura muito rara. Tá vendo? É brincadeira, né? A Viviane eu convido todos vocês para quinta-feira, para a gente, o Jorge vai estar falando sobre um assunto que envolve muitas coisas que nós falamos hoje, vai estar englobado no tema família, é o tema do Vida Inteligente de quinta-feira. Família, nós vamos falar desde a nossa família de casa, com a nossa grande família cósmica, é muito importante então estarmos todos juntos na quinta-feira à noite, tá ok? Célia, é bem isso daí mesmo que você escreveu. Esse final arrasou? Foi isso que ela escreveu? Não, de arrasou não. É que daí é como ela, a forma como ela e a família dela procuram ver a questão do conceito de tempo. Se nós transformarmos o mundo de cada um de nós, isso é a nossa total autonomia, porque é o meu mundo, é o mundo de você transforma na hora que quiser, não depende de ninguém. Se nós transformarmos o mundo do conjunto kármico que a gente escolheu viver, que é o que se chama família, automaticamente a gente cria padrão para transformar o mundo inteiro, porque não existe o conceito de mundo, não existe um mundo, existe 7 bilhões de pequenos mundos individuais. Se 7 bilhões de pequenos mundos individuais são transformados, automaticamente, instantaneamente, o mundo visível é transformado e o invisível se transforma em rotina. É isso que a gente tem que fazer. É nossa obrigação, é nosso trabalho e a gente tem capacidade para isso. O Luísio aqui está perguntando que horas que é o Vida Inteligente. Faz 8 anos que nós estamos no ar. E o Aloysio pergunta, quinta-feira que horas, Eustáquio? Ô, Aloysio. É porque o Aloysio já não está rindo, ligado, né? não está mais ligado à questão do tempo. Mas tá bom, ele está temporal. Valeu, gente. Um fraterno abraço, feliz sempre para vocês. Tudo bom para vocês, até sempre. Fiquem bem. Então, aqui nós saímos do ar agora.